Eu quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por mais uma vez nos dar o privilégio de podermos estar aqui para estudar a Sua Palavra e podermos crescer na Sua graça e no seu entendimento. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 110. Um salmo que nos fala sobre o nosso reino do Senhor Jesus, que nos fala no reino do Messias. Salmo 110. E diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escadão dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. Nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos, ferirá os cabeças de muitos países, beberá do ribeiro no caminho, por isso exaltará a cabeça. Amém? Vamos orar, agradecer por esta certeza que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e tudo está nas suas mãos. Amém? Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, Pai. Te damos graças, Senhor, porque já nos guardaste neste dia, Pai. Já nos fortaleceste, Senhor, já nos direcionaste, Pai, e nós somos gratos, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso Mestre. Por isso te pedimos, Pai Santo, que nos venhas abençoar agora, Pai, que nos dirijas durante este tempo, Pai, e que ministres profundamente aos nossos corações. Obrigado por tudo, Pai. Receba agora o nosso louvor e a nossa gratidão. Isto nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Vamos entrar então no hino. Teu poder, pois de ti eu
altar do Senhor nós nos queremos derramar e entregar. Vamos nos sentar. Eu vou pedir aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 4 e vamos ler o versículo 12. Amém? Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos lá mais uma vez? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos lá mais uma vez. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te queremos pedir agora, Pai, que Tu venhas abrir a nossa mente e o nosso coração, Pai, para compreendermos aquilo que nos queres ministrar nesta noite, Pai. Que nós realmente possamos sair daqui fortalecidos, Senhor, que possamos compreender tudo aquilo que nos queres ministrar, Pai, e que realmente, Senhor, a nossa fé, o nosso amor para contigo seja aumentado. Por isso, Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor, e entendimento para perceber. E te pedimos também, desde já, Senhor, que repreendas toda a ação maligna no nosso meio, Pai. Pois o inimigo tenta, Senhor, endurecer os nossos corações, Senhor, e distrair a nossa mente, Pai. Por isso, dá-nos concentração, Senhor, ajuda-nos a ouvir-te, Senhor. Isto nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando pensamos em palavra de Deus, automaticamente na nossa mente vem uma coisa. Qual é a palavra de Deus? A Bíblia Sagrada, não é? Então, a Bíblia Sagrada nós temos como palavra de Deus. Só que este tem sido um livro que ao longo dos anos tem sido atacado ferozmente. Muitos consideram que é uma coleção de mitos e de lendas, outros dizem que é um bom livro religioso, que até traz uns bons conselhos, traz até uns bons ditados, mas não passa disso. Vivemos num país em que há cerca de 30 ou 40 anos atrás era pecado mortal ler a Bíblia Sagrada. Então nós vemos que ano após ano a Bíblia tem sofrido um ataque, tem sofrido de todos os lados para que seja descredibilizada e para que não seja realmente considerada como a palavra de Deus. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que este é um livro que tem tido influência nas vidas, século após século, ano após ano, e nenhum outro livro teve tanta influência como tem a Bíblia Sagrada. É para nós entendermos como a Bíblia é tão importante, as Sagradas Escrituras, que ela foi o primeiro livro a ser impresso na atualidade. Foi cerca de 1452 que a Bíblia de Gutenberg foi impressa na Alemanha. Então foi a primeira vez que um livro foi impresso em papel para poder circular. Então muitas Bíblias já foram impressas. Mais de 6 milhares de milhões de Bíblias já foram impressas em todo o mundo. Enquanto outros livros já tiveram tradução de 250 línguas, 1000 línguas, a Bíblia já foi traduzida em mais de 2.500 línguas. E ainda na atualidade continuam a haver tradutores de Bíblia que estão a chegar a lugares ocultos e estão a descobrir novas línguas para tentar traduzir a palavra do Senhor para que o povo possa compreender as Sagradas Escrituras. Então nós vimos, a Bíblia foi um livro que demorou no total 1600 anos a ser escrito. Foi um livro que foi escrito por 40 pessoas, desde reis até pescadores. Foi escrito em 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. Então nós vemos como realmente é um livro de importância e é o único livro que nos aponta a todos com o mesmo objetivo,
apesar de anos diferentes, línguas diferentes, países diferentes, que foi escrito em 3 continentes, a palavra de Deus é a única que tem o mesmo objetivo do princípio até ao fim. Mas nós hoje em dia somos bombardeados constantemente. Porque crer na Bíblia, quem me garante que a Bíblia é verdadeira? E nós muitas vezes ficamos sem saber dar uma resposta a essa pergunta. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio. Sim, mas como é que tenho a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Não é? Muita gente olha, bonito livro, já li a Bíblia de uma ponta à outra, até muitos conhecem de cor. Tem uns bons conselhos, mas não a consideram como palavra de Deus. Então, como é que nós podemos ter a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? E a primeira coisa que nós precisamos compreender é que a história confirma a veracidade da Bíblia. Então, quando nós olhamos para muitos livros, muitos têm fábulas e contos, mas a palavra do Senhor nos mostra que tudo aquilo que ela tem narrado, ano após ano, tem sido descoberto ultimamente pela arqueologia. Há cerca de uns 10 anos atrás, quando eu estava a estudar arqueologia bíblica, e nós olhávamos e muitas vezes surgia essa questão: como é que comprovas que houve a passagem do Mar Vermelho? Não há dados, não há nada. E uma pessoa ficava assim: mas eu creio, mas isso é a tua fé. Mas, passado pouco tempo, cientistas, através de um satélite, no lugar onde a Escritura Sagrada nos mostra a passagem do Mar Vermelho, que o povo de Israel passou em pé enxuto, vê-se uma marca, como se tivesse estado seco durante um tempo, e o que se vê lá é carros, o formato dos carros dos egípcios, já cobertos de corais. E uma pessoa começa a ver que a arqueologia dá-nos essa fundamentação de que aquilo que a Bíblia tem narrado é realmente verdadeiro. Não é só fé, a nossa fé não é só porque queremos, porque dizem que é a palavra de Deus, mas porque a ciência e a arqueologia têm comprovado essas mesmas coisas. Por exemplo, nós podemos olhar para uma situação que muitos dizem, os cientistas diziam, e os arqueólogos, Sodoma e Gomorra não existe, é um mito, é uma fábula. Mas o que podemos ver é que nos anos 70, mais ou menos, foi descoberto por 2 arqueólogos italianos cerca de 1500 tábuas de barro, datadas de 2500 anos antes de Cristo, em que falavam exatamente sobre Sodoma e Gomorra e fazia referência a estas 2 cidades. Nós podemos ler em Gênesis, capítulo 19, o versículo 24 a 29. Gênesis capítulo 19, versículo 24 a 29, que nos fala realmente deste acontecimento, que diz: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã, de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a fumaça da terra subia como a da fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. Então as Sagradas Escrituras falam-nos deste acontecimento, mas como os cientistas procuravam evidências, não encontravam. Porquê? Porque a cidade foi completamente destruída. Mas foram encontradas estas tábuas para os lados da norte da Síria, estas 15.000 tábuas em que fazem referência constante a Sodoma e Gomorra. Então os arqueólogos começaram a ver, não há evidências físicas porque foi destruído, mas existem outros relatos que nos mostram que estas cidades realmente vieram a existir. Então nós podemos ver a arqueologia na atualidade tem tido um papel fundamental na confirmação daquilo que a Bíblia diz aconteceu e é verdadeiro.
Outra situação que nós vemos, podemos ver, por exemplo, no Evangelho de João, que ele fala sobre o tanque de Betesda, que tinha 5 pórticos. Durante muitos anos, os arqueólogos procuraram e encontraram todo tipo de tanques e diziam assim: este não é verdadeiro, porque este não existe. Mas, no século passado, eles descobriram a 13 metros de profundidade este tanque de Siloé, que nos fala no Evangelho de João. E nós podemos ver isso no capítulo 5, se não estou em erro. Eu penso, eu não apontei aqui, mas eu penso que é capítulo 5 de João, que nos fala sobre esse pórtico. É naquela passagem que diz que Jesus curou um cego e mandou lavar-se. Eu agora esqueci-me da passagem, eu pensei que tinha apontado. Eu não apontei aqui a passagem. Mas eu acho que nós nos lembramos desta passagem em que exatamente Jesus, e este cego estava à espera. Porquê? Porque se falava que de vez em quando descia um anjo e ele movia as águas e quem chegasse primeiro àquele lugar era curado. Então ele fala exatamente que é o tanque de Betesda, que tem 5 pórticos, e no século passado foi descoberto esse tanque. Eles diziam que não existia, que realmente era uma fábula, era um conto, mas descobriram que era verdadeiro. 13 metros abaixo da profundidade da terra estava lá o tanque de Betesda. Então, a arqueologia, ano após ano, tem mostrado que realmente isto é verdadeiro. Também mostrou que na passagem do Mar Jordão, do Rio Jordão, quando o povo passou, a palavra diz que eles montaram um pilar como sinal de que eles tinham passado por ali. Ao início também se falava que não se encontrava, mas também há poucos anos atrás, nos anos 70 e 80, descobriram um pouco desse pilar em que mostrava realmente a passagem. Então, ano após ano, a arqueologia tem mostrado que a história bíblica é verdadeira, que aquilo que a Bíblia nos tem mostrado realmente aconteceu. Então, isso dá-nos credibilidade. Então, eu creio nas verdades bíblicas, porque não só porque eu creio que é a palavra de Deus, mas porque a ciência, porque os arqueólogos têm mostrado realmente que os acontecimentos que eles falam são verdadeiros. Às vezes vemos que a Bíblia nos aponta a algum rei com um nome, mas a história da humanidade nos mostra outro nome. Mas quando vamos comparar as idades, nós vemos que é exatamente o mesmo nome. Então, no capítulo 2. Capítulo 19? 5, não. Capítulo 5, versículo 2. Nós podemos ler. Eu sabia que era capítulo 5, mas pensei que tinha apontado, mas nós podemos ler. João, capítulo 5, e versículo 2. Que diz: ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Então muitos diziam: não, este tanque é fábula, já encontramos centenas, dezenas de tanques aqui em Jerusalém, em Israel, mas este de 5 pórticos nunca existiu. Mas quando começaram a escalar, 13 metros de profundidade, é bastante coisa. Então eles descobriram, e quando olharam e viram os 5 pórticos, que é o único tanque que nos fala sobre os 5 pórticos, é o tanque de Betesda, e eles compreenderam que este é o tanque que a Bíblia nos fala. Então, queridos, nós cremos na Bíblia. Porquê? Porque mesmo a ciência, mesmo a arqueologia, tem mostrado que todo o contexto bíblico é verdadeiro. Além de não falar que tem um historiador do primeiro século que conta muitas das coisas que aconteceram e que comprovam a veracidade da Bíblia. Então nós cremos porque realmente a história tem sido confirmada. A segunda coisa que podemos ver que a Bíblia é verdadeira é que tudo aquilo que a Bíblia nos apontava que iria acontecer, aconteceu e tem acontecido.
Então a Bíblia está cheia de profecias, está cheia de predições daquilo que iria acontecer. E o que nós comprovamos é que mais tarde ou mais cedo as profecias acabam por se cumprir. Podemos abrir em Jeremias, capítulo 25 e verso 11. Jeremias, capítulo 25 e verso 11. Que diz assim: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então o profeta Jeremias chama a atenção do povo de Israel e diz: olha, voltai-vos para o vosso Deus. Se vós não vos voltares para Deus, então vós ides sofrer consequência, ides ser levados cativos, e lá servireis a esta nação durante 70 anos. E Jeremias nasceu por volta do ano 645 a.C. E em 605 a.C. o povo foi levado cativo pelo rei da Babilônia. E depois nós vemos o cumprimento da palavra, que 70 anos depois eles voltariam, quando se cumpriu o rei Ciro, em 538 a.C. Nós podemos abrir em Esdras. Nós vemos que quando a Babilônia foi conquistada pelo Ciro, Esdras capítulo 1. Quando a Babilônia foi derrotada, foi conquistada por Ciro, o rei persa, depois de um ano dele conquistar a Babilônia, que fazia exatamente 69 anos que o povo de Israel estava cativo, ele lançou um decreto que o povo de Israel deveria voltar para a sua terra. Esdras capítulo 1 e versículo 1 a 4, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como eu, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel, e Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com dados, além das dádivas voluntárias, para a casa de Deus que está em Jerusalém. E podemos ler ainda o capítulo 2, versículo 1, que diz: e estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. Então nós vemos que as profecias, aquilo que a palavra diz que iria acontecer, se cumpriu na sua plenitude. Jeremias disse que se o povo não voltasse, iria 70 anos para cativeiro. Houveram alguns profetas da mentira que diziam: não, isso não é 70 semanas, é um ano ou dois. Mas o Senhor disse: são 70 anos de cativeiro. E quando se cumpriu os 70 anos, então Ciro mandou o povo voltar à terra que era deles. Então nós vemos o cumprimento da palavra do Senhor. Também existe um texto que eu agora não sei onde é que está, mas eu lembro de ouvir muita gente falar, em que o povo de Israel o Senhor disse que espalharia o seu povo pela face da terra. Israel deixou de existir. Como nação, nós víamos os judeus, como vimos na Alemanha, a ser perseguidos por Hitler, mas depois a fugir para a Rússia, mas eles não tinham nação, não tinham lugar na terra. Mas o Senhor disse que chegaria um ano em que atrairia todos os judeus dos 4 cantos da terra e os voltaria a dar a sua terra, um lugar para eles habitarem. Então, em 1948,
as Nações Unidas declaram que o Estado de Israel tinha direito à sua porção da terra, que era a mesma porção que as Sagradas Escrituras nos falam. Então nós sabemos que desde aí tem havido sempre guerras, porque os palestinianos dizem que Jerusalém é deles, mas a terra já era israelita e eles foram espalhados. Mas todos os povos se uniram com esse propósito. A palavra do Senhor diz: porventura nascerá uma nação um dia, como nos diz no capítulo 66, pois num dia foi decretado que Israel era uma nação e que todos os judeus poderiam voltar à sua nação. Irmãos, quando nós olhamos, são séculos, às vezes, de diferença entre aquilo que Deus fala e aquilo que acontece. Neste caso, nós vemos que Isaías escreveu um livro muitas centenas de anos antes da vinda de Cristo. E depois, quase 2000 anos da vinda de Cristo, se cumpre esta palavra de forma maravilhosa. Não só nisso, quando vemos a predição de que viria Jesus, como nos diz em Isaías 7,14, que nós podemos ler, nós vemos o cumprimento dessa promessa. Vamos abrir em Isaías, capítulo 7, versículo 14. É um texto bem conhecido nosso. Normalmente nós temos o hábito de lê-lo na altura do Natal, em que relembramos o nascimento de Jesus. Isaías capítulo 7, versículo 14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, Isaías prediz o nascimento de Jesus, aquele que seria um Salvador, o Rei de toda a humanidade, que viria, nasceria de uma virgem. Mas quem lesse esse texto no tempo de Isaías, tantos séculos atrás, com certeza pensaria: que barbaridade é isto que ele está a dizer. Mas, passados séculos, nós vemos o cumprimento dessa palavra. E podemos ler em Mateus, capítulo 1, e versículo 23. Mateus, capítulo 1, e versículo 23. Mas todos os evangelhos nos narram sobre este nascimento maravilhoso. Mateus, capítulo 1, e verso 23. Que diz assim: e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Irmãos, a presença de Jesus foi tão notória. Muitos querem dizer: não sei se Jesus na realidade existiu. Mas até a nossa história, o nosso calendário mostra antes de Cristo e depois de Cristo. Isso mostra que realmente o nascimento de Jesus e a presença de Jesus no nosso meio marcou a humanidade. Então nós vemos realmente uma predição, uma profecia de que iria nascer, e ela cumpriu-se na plenitude. Então nós vemos que aquilo que a Bíblia nos apresenta, os relatos históricos, são verdadeiros. Nós vemos que aquilo que a Bíblia dizia que iria acontecer, aconteceu e está acontecendo na atualidade. Porque o Senhor também nos fala mais tarde que nos tempos no fim haverá guerras e rumores de guerras e terremotos e coisas por aí. E a cada dia que se passa nós vemos mais esses fenómenos que alguns anos atrás não eram tão perceptíveis. E agora, a cada dia que passa, agora com as televisões ainda por cima, que mais chega rápido a notícia, se tiver acontecido um desastre, nós automaticamente já sabemos do que está acontecendo. Então nós vemos a palavra do Senhor a cumprir-se na plenitude. Tudo aquilo que tem sido prometido a ser realmente realizado. A palavra do Senhor diz que Jesus iria doar a sua vida por nós. E Jesus morreu de forma atroz naquela cruz, humilhado como um dos piores seres da humanidade. Porquê? Por amor a nós. Então nós vemos a prova disso acontecer, os textos bíblicos que nos comprovam. E o primeiro historiador do primeiro século, e ele fala exatamente deste Cristo e como ele se doou na cruz do Calvário. Então a Bíblia tem confirmado tudo aquilo que iria acontecer, tem acontecido e tem sido fiel nos seus relatos. Outra coisa que nós podemos ver é que a Bíblia nos confirma
a ressurreição de Jesus. Nos mostra como Jesus, depois de estar na cruz do Calvário, depois que o soldado foi e o feriu de lado, comprovou que ele estava morto. Perante a medicina, Jesus estava morto. Foi colocado no Calvário. Mas ao terceiro dia ressuscitou e viveu. E nós vemos os discípulos que realmente provaram isso. Os discípulos, quando iam a caminho de Emaús, viram Jesus. E o texto bíblico também nos mostra que não só eles, mas além dos discípulos, mais 500 pessoas o viram. Mesmo os soldados ficaram tão admirados, porque estava colocado uma grande pedra, era impossível os homens conseguirem tirar ainda por cima um lugar que estava guardado pelos soldados. E quando viram que o lugar, o túmulo estava vazio, viram que Jesus não estava naquele lugar, foram dizer ao seu superior o que é que ele disse. Para não ficarmos mal, vamos dizer que foram os seus discípulos que roubaram o seu corpo. Mas nós lembramos daquele texto, quando Jesus diz a Tomé, quando Tomé diz, eu só acredito, parafraseando, só acredito vendo e pondo a mão. E Jesus diz, estão cá aqui. Vê se não sou eu, aquele que fala contigo. Então a ressurreição do Senhor Jesus foi realmente comprovada e vista por aqueles que o rodeavam. Não foram os discípulos somente, não foram meia dúzia de pessoas, mas além deles, diz que mais de 500 pessoas viram e reconheceram o Senhor Jesus. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 16. Eu peço à Priscila que leia, por favor. Que nós vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo as fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, nós não vimos aqui contar fábulas, não vimos aqui contar contos. Nós testemunhamos daquilo que temos visto. Irmãos, e a presença de Jesus e a sua vida e a sua ressurreição foi tão real que eles não se importaram de perder as suas vidas por amor de Cristo, ao ponto de Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, que dizia que não era digno de ser crucificado como o seu mestre. Irmãos, se fosse mentira a ressurreição de Jesus, quem é que morre por uma mentira? Quem é que dá a vida por uma mentira? Ninguém é louco. Mas esta é uma verdade real, fundamentada, vista e experimentada nas suas vidas, que eles não se importaram de dar as suas vidas por Cristo. Então a ressurreição de Cristo é comprovada na Bíblia e é comprovada pelos seus discípulos. E hoje nós experimentamos o agir miraculoso desse Jesus Cristo na nossa vida. Porquê? Porque Ele está vivo, está sentado à destra do Pai. Se Ele não fosse vivo, como é que Ele ia operar nas nossas vidas? Mas Ele opera porque Ele é Deus, porque Ele é vivo e porque Ele nos ama. Amém? E a quarta coisa que nós podemos ver, que as Sagradas Escrituras são verdadeiras, é o crescimento constante e a transformação constante das vidas na Igreja através das Sagradas Escrituras. Vamos ler em Mateus, capítulo 16 e versículo 18. Aquilo que Jesus diz claramente a Pedro. Podemos ler do verso 17, capítulo 16 e verso 17, que diz: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro disse o quê? Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e sobre essa verdade, sobre essa pedra fundamental que é Cristo, pedra de esquina, o Senhor diz que o inferno não prevalecerão e o alicerce da igreja está sobre essas portas. Então, quando olhamos, nós podemos constatar rapidamente uma coisa. Parece que nos primeiros anos houve evangelização, mas parece que a igreja não crescia. Mas até o ano, desde o primeiro século, até o ano de 1900, cerca de 2,5% da humanidade já era cristã e acreditava no Senhor Jesus Cristo.
mas a partir do ano 70 até o ano 2000, cerca de 11,5% da humanidade cria no Senhor Jesus Cristo, cria na sua palavra e entregava a sua vida, crendo na operação deste Jesus Cristo. Então, irmãos, quando olhamos, apesar de nós acharmos, por exemplo, aqui na Europa, nos países ocidentais, parece que o cristianismo está a mingar, parece que as pessoas estão distraídas, mas há outros países em que o cristianismo, a veracidade das Sagradas Escrituras, a confirmação nos seus corações que Cristo é real e verdadeiro, tem crescido de forma assustadora. Dizem que uma média de 28 mil pessoas na China se convertem por dia a este Evangelho. O medo do governo chinês é tanto que neste momento há mais cristãos do que comunistas. E eles ficam com receio. Por isso a igreja é perseguida. Porquê? Porque eles querem acabar com este movimento que é maior do que aquilo que eles acreditam. Mas a igreja, a operação de Cristo é tão real que a cada dia mais vidas se convertem. Quando nós vemos o poder desta palavra, da confirmação que Cristo é vivo, é real, é verdadeiro, podemos olhar para a Coreia do Sul. Era um país, na sua maioria, budista. E as relações, o órgão que avalia realmente os países, que avalia qual é a sua crença, chegou ao ponto de ter que mudar. A Coreia não é mais considerada um país budista, mas neste momento é considerado um país cristão. E quando olhamos realmente para as igrejas da Coreia do Sul, nós vemos como igrejas enormes. Isso prova a veracidade das Sagradas Escrituras, a veracidade da palavra de Jesus Cristo, que o inferno não prevaleceria contra a sua palavra e que a cada dia o Senhor juntaria aqueles que seriam salvos. Então nós vemos a cada dia o cumprimento desta palavra. Irmãos, na África, são países, nós sabemos que existe muito espiritismo e muita bruxaria. Cerca de 45 pessoas em cada 100, neste momento, são consideradas cristãs. Então, apesar de aqui na Europa parece que está a mingar, que é engano aos nossos olhos, nós vemos que a igreja do Senhor tem crescido a cada dia. A palavra do Senhor tem chegado a lugares onde outrora não chegava. E quando são confrontados com as Sagradas Escrituras, vidas têm sido transformadas. Nós temos acompanhado assim um pouco de perto, mais a Priscila, um trabalho de uma amiga nossa de seminário, que trabalha com as crianças indígenas. Então eles têm buscado material didático para ensinar as Sagradas Escrituras destas crianças. E quando eles ouvem a palavra do Senhor, o Senhor quebranta os seus corações e transforma as suas vidas. Então, dia após dia, nós vemos a igreja do Senhor a crescer. Tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos diz que ia acontecer. A cada dia mais vidas aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então são muitas provas que nos comprovam que as Sagradas Escrituras, aquilo que ela nos conta como relato histórico, as profecias, aquilo que está acontecendo na atualidade, é realmente verdadeiro. Isso nos dá a certeza que a palavra de Deus é verdadeira e é fiel. Então nós podemos crer nesta palavra e podemos confiar nesta palavra. Vamos ler o Salmo 119, vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz sobre ela própria. Salmo 119 e verso 11. Que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é importante nós conhecermos as Sagradas Escrituras, porque ela nos vai auxiliar, relembrada pelo Espírito Santo, aquilo que agrada ao Senhor nosso Deus. Então, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119 ainda, no 105, o que é que nos diz? 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor nos mostra aquilo que desagrada a Deus, ilumina os nossos passos e nos auxilia a viver debaixo da mão poderosa do Senhor. E ainda em 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 16, o que é que nos diz a palavra do Senhor? Capítulo 2 Timóteo, capítulo 3,
e o versículo 16 a 17. Quem encontrou pode ler, por favor. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inspirada por Deus aos homens que escreveram para que nós soubéssemos qual é a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então é uma palavra fiel, é uma palavra verdadeira, é uma palavra que transforma vidas, por isso a Bíblia é verdadeira. E nós podemos confiar nela, porque nela o Senhor tem a palavra da vida para cada um de nós. Então, no meio desta humanidade que tenta a cada dia descredibilizar a Bíblia, que tenta realmente dizer que tudo isto que a Bíblia Sagrada nos tem falado são fábulas e contos, nós podemos confirmar por vários meios que a palavra do Senhor é fiel e verdadeira e se cumprirá tudo o que nela está escrito. Amém? Então, que nós nunca tenhamos a dúvida e possamos mostrar àqueles que nos rodeiam que têm essa dúvida se realmente é a palavra de Deus, como realmente esta palavra é fiel e é verdadeira em todo o tempo. Amém? Então, louvado seja o Senhor pela sua palavra, que não nos deixou somente por aquilo que podemos ouvir de boca em boca, mas deixou escrito para que nós pudéssemos ler e pudéssemos compreender a preciosidade das Sagradas Escrituras. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Pai Santo, nesta noite, Pai. E te agradecemos, Senhor, porque nós temos conhecido a Tua Palavra, Senhor, temos conhecido de perto, Pai, mas Tu sabes como muitas vezes, Senhor, somos questionados sobre a veracidade da Tua Palavra, Senhor, como tantas vezes o inimigo das nossas almas, Senhor, tenta descredibilizar, Senhor, aquilo que Tu nos falas, Senhor, nas Sagradas Escrituras, Pai, mas nós te agradecemos, Senhor, porque nós não queremos somente pela fé, Senhor, mas realmente, Senhor, os aconteceres, Senhor, que Tu predizes na Tua Palavra, Senhor. A arqueologia, os cientistas têm comprovado a veracidade da Tua Palavra, Senhor. E realmente a história nos mostra, Senhor, que realmente, Senhor, Tu és um Deus de amor, um Deus que se preocupa com o Teu povo, Pai, um Deus que doou o Seu Filho para resgate da nossa alma, Pai. Obrigado, Senhor, por essa certeza, Senhor, continua a dar-nos essa convicção, Senhor, continua a dar-nos mais amor pela Tua Palavra, Senhor. E a cada dia, Senhor, dá-nos fome e sede, Senhor, para que possas ministrar a nossa alma, Senhor, e nós possamos andar nos Teus caminhos segundo a Tua vontade. Por isso, abençoa-nos, Senhor, abençoa todos aqueles que temos ouvido a Tua Palavra, Senhor, e confirma no nosso coração a Tua graça. Isto é o que nós te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Eu tinha um hino, alguns de nós conhecemos, e eu não consegui baixá-lo, porque não sei se existe, mas eu vou desafiar a Priscila, a minha irmã Augusta, que também conhece o hino, em a Tua Palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra Ti, não pecar, a Tua Palavra escondi, para eu não pecar contra Ti, não pecar, a Tua Palavra escondi. Meu amor já é Teu, pois Tu nos compraste, Senhor. Eu quero viver para Ti, só viver, vencido por Teu grande amor. Eu quero viver para Ti, só viver, vencido por Teu grande amor. Vencido por Teu grande amor. Vitória constante terei, em meu nome sempre bendito, Senhor, pois Tu és meu Deus e meu Rei. Amém. Então que realmente nós guardemos a palavra, confiemos na palavra
e esperemos naquele que nos deu a sua Sagrada Escritura para nos ministrar. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por este ensino, por este estudo e por todas as dúvidas que o Senhor tem tirado nas nossas vidas. Amém? Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, te agradecemos pelo estudo desta noite, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez, Senhor, Tu nos comprovaste, Senhor, a veracidade da Tua palavra, a palavra, Senhor, que Tu inspiraste a homens, Senhor, de várias idades e de vários séculos, Senhor, separados em países e línguas, Senhor, com o propósito, Senhor, de nos atrair a Ti, Pai. Por isso, louvado e engrandecido sejas, Senhor, quebranta a cada dia o nosso coração, Senhor, e apelamos nos nossos passos, Senhor. Por isso que o Senhor continua a ser connosco, o Senhor continua a dar-nos este desejo de Te conhecer, Pai, e só podemos conhecer através da Tua palavra, que é fiel e verdadeira. Por isso, Senhor, abençoa as nossas vidas, Senhor, te pedimos que desde já, Senhor, Tu nos leves em paz, Senhor, que nos dês uma noite, Senhor, renovadora, restauradora, Pai, e sendo a Tua vontade, Senhor, que amanhã nos dês um novo dia de vida para a glória do Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco agora e eternamente, e nós dizemos amém. Então que o Senhor nos continue a abençoar. Amém?